Olá, meu nome é Clara e quero te contar uma história sobre como a superação do medo salvou minha vida. Desde a infância sempre tive medo de espaços confinados, mas foi fácil evitar os elevadores e o metrô na hora do rush, por morar em uma casa na periferia da cidade. Não muito distante da minha casa tem um grande parque, mas meio abandonado. No finalzinho da tarde e à noite não é uma boa ideia ir até lá. Devido às fortes chuvas, o solo naquele local é macio e ele foi removido em certos pontos, formando grandes valas. Mas o principal perigo é a criminalidade. À tarde, no entanto, ali é um ótimo lugar para se relaxar e passear com os cães. Meu cachorrinho, um pastor chamado Tucker, já é um adolescente e às vezes ele pode ser chato, mas gosto muito dele. Certa noite, minha mãe estava andando com o Tucker. Eu estava ocupada com o dever de casa quando ela voltou para casa aos prantos. Tucker viu um gato, arrebentou a coleira e fugiu para o parque quando já estava escurecendo. Embora meus pais me convencessem a esperar até a manhã seguinte, fiquei muito preocupada. Imaginei-o correndo por entre as árvores sem conseguir me encontrar, chorando e uivando. Munidos de lanternas, seguimos todos para o parque. Lá nos separamos para ampliarmos a cobertura. Naquele momento, só conseguia pensar que Tucker e eu havíamos jogado toda a sensatez pelos ares. De repente, fui atordoada por uma dor aguda causada por um forte golpe na nuca. Como que em um sonho, me lembro deles me virando depressa à procura de algo. Pegaram meu smartphone e minha carteira do meu bolso. Seus dedos me apalpando, vasculhando minhas roupas, trouxeram à tona os meus sentidos. Tive o ímpeto de revidar, atacar, mas bem em cima de mim ouvi uma voz masculina trêmula e percebi que eram 2 assaltantes. « Jim! Ei, Jim! Acho que eu a matei! Veja quanto sangue! » disse um dos homens. O segundo ladrão rapidamente tirou as mãos de mim. Eles começaram a discutir e a xingar. Era difícil entender o que diziam. Eles gritavam, depois murmuravam algo sobre compra de drogas e que seriam pegos. Eu tive medo e percebi que eram viciados, que aparentemente estavam drogados. Eu simplesmente não conseguia controlar os 2 e decidi me fingir de morta, na esperança de que me deixassem em paz. Minha cabeça doía, mas eu ainda estava viva. Eles me pegaram e me jogaram em uma das valas do parque. Rolando, deixei meu antebraço cobrir meu rosto como se eu estivesse morta, a fim de continuar mantendo a aparência. Tenho certeza que fingi pessimamente mal, mas as mentes daqueles drogados provavelmente não eram das mais inteligentes e àquela altura já estava bem escuro. De repente, as coisas ficaram ainda piores. Eles começaram a me enterrar. Os torrões de terra molhada caíam sobre minha cabeça, minhas pernas e meu abdômen. Felizmente, minha mão sobre o meu rosto impediu que a terra entrasse no meu nariz e na minha boca. Eu ainda conseguia respirar com cuidado. Tinha esperança de que se cansassem. Felizmente, eles não tinham paz. Trabalhavam com as próprias mãos. Entretanto, caía cada vez mais terra em cima de mim. Na altura do campeonato, estava à beira de entrar em pânico. Cheia do maior medo, eu seria enterrada viva. Solucei uma vez, depois outra. Minhas mãos tremiam levemente, mas cerrei o punho, reunindo todas as minhas forças para não me revelar, por medo de piorar a situação. Os minutos pareciam se arrastar eternamente, parecia que eu estava deitada no subsolo há horas. O peso da terra em cima de mim não era tanto e percebi que ainda podia me libertar. Mas a que profundidade me enterrarão? O suficiente para eu sufocar? Essas perguntas e o medo me estrangulavam, mas, ao mesmo tempo, eu sabia. Se me revelar agora, esses 2 podem facilmente acabar comigo. Eu estava presa entre o perigo do sufocamento, o de ser enterrada viva, e a ameaça de ser descoberta. De repente, a terra parou de cair. Prestes a entrar em pânico sob essa camada de terra, não ouvi o latido de imediato. Era o Tucker. Evidentemente, ele veio correndo em direção ao barulho e me cheirou. Incapaz de me conter, tirei minha cabeça e minhas mãos do chão abruptamente e pedi socorro. Tucker latiu de forma agressiva, assustando os viciados, que fugiram num instante. Eu me desenterrava desesperadamente enquanto Tucker me ajudava. Entre as árvores brilhou o feixe de uma lanterna. Era meu pai, que ouviu meu grito. Em seus braços perdi a consciência. No hospital me disseram que o corte era mínimo, embora houvesse muita perda de sangue. Tive um leve traumatismo, mas graças a uma injeção, antissépticos e antibióticos, não houve infecções. Me recuperei rapidamente e os 2 viciados foram encontrados e presos na hora. Foi a pior experiência da minha vida, mas o autocontrole foi o que me salvou. Além disso, depois da recuperação, notei que perdi completamente o medo de espaços fechados. Compartilhe minha história para que outras pessoas possam aprender que, ao encarar o medo, você pode superá-lo e, às vezes, isso pode salvar vidas.